E aí, gatos e gatas, tudo tri? Vamos nessa então, ó, Prof. Claudinha de Português em mais um vídeo delicioso de português. Ó, seguindo a nossa aula de morfologia, que o trabalho é o substantivo e além disso a classificação substantivos quanto ao número. Tcharam! Olha isso, gente! Antes de começar aqui, só lembrando, pessoal, quem está chegando aqui agora, nós já estamos com a nossa aula andando já faz um tempo. Então, assim, para vocês não ficarem perdidos e não desanimarem com o estudo, eu sugiro que vocês voltem lá para o início, acompanhem desde o início as aulas, para poder chegar aqui e entender o que a gente está falando, tá? Então, olha só, gente, nós também temos algo que se chama plural metafônico. Claudinha! O que é isso? Eu já conto, tá? Mas antes disso, vamos olhar para essa palavrinha aqui, ó. Ó, vamos ler em voz alta, ó. Impostos. É assim, né? Ou vocês leem impostos, tá? Olha só, gente. Como você pronuncia a palavra em destaque? Em que ela se difere da sua forma singular? Sim, né? Ó, impostos, tá? Olha isso, gente. Em alguns casos, por que eu tô fazendo esse questionamento para vocês? Tá? A gente tem alguns substantivos que, além de incluírem a desinência de plural, mudam o timbre da vogal do radical, ou seja, ó, essa vogal deixa de ser fechada e passa a ser aberta. Esse fenômeno é conhecido como plural metafônico, que é aquele nome meio esquisitão que a gente viu ali no início. Então, como tem a ver com uma questão de som, tá? Porque muda o som da palavra. Aí eu trouxe aqui para vocês uma série de palavras que, quando estão no plural, a gente muda esse timbre. Por exemplo, quando a gente fala aeroporto, no singular é assim, aeroporto. Mas aí quando a gente fala no plural, como é que fica? Fica aeroportos. Aí assim, ó, olha aqui, né? Nós temos aqui 3 listas de palavras, tem mais, tá? Por exemplo, ossos, olhos, miolos, corpos, destroços, tortos, tijolos, tá? Aqui são exemplos. Depois vocês parem o vídeo e podem pegar todas esses exemplos aqui para vocês verem. Então tem esse nome, é um nome técnico, né, para indicar algo que a gente já se viu numa situação dessa, assim, pelo menos uma situação que a gente estava falando, quando vai falar, trava e pensa, puxa, como é que eu tenho que falar isso, né? Tem umas coisas que de vez em quando acontecem, assim, né? Olha só, aqui tem uma outra informação também bem interessante, tá? Porque a gente sempre acha que a gente tem sempre o substantivo no singular e no plural, né? Mas a gente tem aqui alguns casos em que os substantivos que são usados apenas no plural, gente, mas se referem a um único objeto. Vamos ver, calma, né? Tradicionalmente esse fenômeno recebe o nome de pluria tantum, apenas plural. Pluria tantum é latim, tá, gente? Tem uns termos lindos em latim, assim. Então, assim, ó, a forma singular em alguns casos não existe e em outros apresenta mudança de sentido, tá? Então, a gente vai ver aqui o caso dessas palavras, ó. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Calças, né? A gente tira o S, esse calça, ele vira um substantivo calça ou ele também pode virar um verbo, né? De calçar, ele calça. Olha só, afazeres, picles, ninguém fala, eu vou comer um picle. Não, né? A gente fala picles. Algemas, né? Ninguém fala assim, eu vou pegar algema. Não é algema, são as algemas, né? Porque ela tem aqueles 2 buraquinhos, né? As 2 encaixezinhos de mão. Desculpa, de punho, né? De mão. Brócolis, óculos, vou pegar os meus óculos, né? Então aqui a gente tem uma série de palavras, férias, né? A gente tira uma férias por ano, mas é uma palavra que a gente diz sempre no plural. Costas, a minha costa. Não, né? Costa vira nome. Agora, costas é essa parte do corpo. Né, gente? Então, olha só.
Eu vou até botar de novo mais um pouquinho pra gente ver, ó, condolências, arredores, trevas, pêsames. Então, bodas, né? As bodas de ouro, bodas de prata. Então, olha só, gente, nós temos esses casos em língua portuguesa, né? Em que a gente tem, olha só, a gente tem essa mudança de timbre, né? Essa mudança de sílaba, mas a gente alterna entre a sílaba fechada e a sílaba aberta, né? A letra. E aí a gente ainda tem esse caso em que a gente tem as palavras que a gente usa elas. A gente está falando de uma coisa só, ó. Isso é um óculos, mas é uma palavra no plural. Mesma coisa para ônibus, né, gente? É uma palavra que está lá com Szinho no final e é uma coisa só. Então isso aí é só para a gente conseguir entender, né? Essa nossa aula de substantivo está sendo assim, né? Desvendando o substantivo. Né? O substantivo no divã, ele está contando pra gente tudo a respeito dele. E aí o que acontece? Tudo passa a fazer sentido, a gente consegue entender quais são as coisas que estão ali em jogo, né? Por que algumas situações a gente tem dificuldade, ou por exemplo, a gente consegue entender de que jeito essa língua articula e a gente consegue lançar mão dela para usá-la de acordo com a nossa intencionalidade. Por exemplo, vocês estão estudando e aí vocês vão ter que fazer prova de redação, né? Tudo bem que geralmente a prova de redação de vocês é uma prova que traz um texto, uma solicitação de um texto dissertativo argumentativo, né? Não tem ali um espaço para uma construção literária, mas acontece que, assim, articular a língua com propriedade é algo primoroso, gente. Um corretor, quando olha um texto de um aluno que consegue articular com a língua, com propriedade, né, por exemplo, conseguindo aplicar, né, utilizar esses substantivos na construção do seu texto e entender o que acontece. A gente tem aqui uma palavra que é no plural, mas está indicando uma coisa só. Dependendo da construção que você escolhe fazer no texto, isso vai dar uma super valorizada. Então, olha só, gente, prestem muita atenção. Nada do que a gente fala é menos importante. Tudo isso está a serviço de vocês não só para o estudo, não só para essa etapa de vestibular, mas também depois para a etapa no curso superior, muito mais. E para a vida, gente, para a vida. Tá? A gente vai desdobrar esse assunto aí de português para a vida nos próximos vídeos, tá? Então, gente, ó, agora a gente vai ficando por aqui, tá? Nesse vídeo, então, a gente falou desses dois casos que a gente tem, ainda em relação ao substantivo, né? E não esqueçam, pessoal, deem uma passadinha lá no Facebook. A gente tem uma equipe muito bacana, sempre atualizando informações, tá? Não esqueçam, deem uma olhada, fiquem atualizados e atentos nisso. E também não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Se inscrevam, assistam todas as outras aulas, as outras disciplinas. Gente, tá demais, muita novidade, olhem lá, certo? Eu deixo para vocês aqui um beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!